Pessoal, os irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glórias a Deus, irmãos, motivo de muita alegria estarmos na casa do Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade que Ele concedeu para cada um de nós e também pela vida do pastor que me incumbiu de trazer a mensagem nesta noite, amém? Eu fui ali revirando a palavra, irmãos, porque eu queria uma palavra que fosse revelada por Deus, porque todo o andamento o Senhor está falando conosco. E o Senhor me direcionou, irmãos, em 2 Reis, uma palavra muito conhecida, capítulo 4, versículo 8. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Foi falado de saber como usar aquilo que o Senhor nos concede, como usar os dons, os talentos. E aqui dentro dessa palavra vai falar tudo que nós ouvimos nesta noite. Os irmãos vão saber. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Aleluia, meu Deus. Amém, irmãos? Vai dizer assim a palavra do Senhor. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve o comer do pão. E sucedeu que, todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer o pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este passa sempre por nós, e é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo. Que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Amém? Os irmãos podem se assentar nesta noite, exaltando e glorificando o nome do nosso Deus. E eu louvo a Deus, irmãos, porque já foi falado nesta noite de como nós temos que nos apresentarmos diante desse Deus, que tudo é para a honra e para a glória dele. Foi falado de dons, foi falado de talentos, foi falado que o Espírito Santo é quem nos capacita, o Espírito Santo é quem nos fortalece, é quem nos ensina, é quem tem nos dado força para a gente poder suportar os dias maus que nós temos passado. E aqui, dentro dessa palavra, vai dizer tudo isso, de como nós usarmos aquilo que o Senhor nos fornece, de como nós usarmos tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas vidas. Porque, irmãos, o Senhor não só nos fornece situações para alcançarmos materialmente. O principal que o Senhor nos fornece é espiritual. O Senhor nos fornece ensino, o Senhor nos capacita, nos dando instrução, nos dando ensinos espirituais, para que possamos pôr em prática aquilo que Ele tem para cada um de nós. E aqui, nós vamos ver dentro desse texto que essa sunamita, ela era uma mulher próspera. E
E vai dizer que ela estava na cidade de Sunem, por isso que ela é chamada de Sunamita. E vai dizer que todas as vezes que Eliseu ele viajava, ele passava por essa cidade. E ali ele se alimentava do pão que era preparado ali por eles naquele lugar. E essa mulher começou a notar este homem de Deus. Ela começou a observar que ele era um homem santo de Deus. Então ela conversa com seu marido, porque ela era uma mulher próspera, ela tinha condições, e ela manda preparar um quarto para ele, junto ao muro dali da sua casa. E ali foi preparado um quarto para Eliseu. E ali ele foi colocado dentro desse quarto uma cama, um candeeiro, tudo preparado para que Eliseu pudesse se acomodar naquele lugar. E vai dizer que ela combinou com o seu marido, e o seu marido aceitou. Porque vai dizer que foi feito o quarto e preparados as mobílias, tudo certinho, para que o homem de Deus, Eliseu, pudesse se hospedar naquele lugar. E vai dizer que Eliseu, ele se agradou disso. Ele era um homem de Deus. Ele era um homem usado por Deus. E ele sentiu no coração de abençoar aquela mulher. Ele queria honrar aquela mulher, porque foi falado de honra nesta noite. E Eliseu, pela atitude dela, ele queria retribuir o que ela fez. Claramente, na direção de Deus. E ele pergunta, olha, o que há de se fazer por essa mulher? Porque ela nos tratou tão bem. Ela cuidou com tanto zelo, vai dizer aqui, com tanto desvelo. Desvelo significa cuidado. Ela cuidou e preparou o ambiente para que eu pudesse me hospedar. O que eu posso fazer por essa mulher? E aí ele chama essa mulher, fala com Geazi para trazer a mulher se põe diante dele, e ele pergunta o que há de se fazer por ti? Algo que eu possa falar para o rei, ou para o chefe dos exércitos, em favor a ti? E ela não pede nada, ela simplesmente fala, eu habito no meio do meu povo. E Eliseu, ele não se contentou. Ele falou, não, eu preciso fazer algo para abençoar essa mulher. E aí, Geazi, observando ali a situação, Geazi fala para Eliseu, para o profeta, essa mulher não tem filhos. Ou seja, do que eu estou percebendo que está faltando para ela, ela é próspera, ela é uma mulher abençoada, mas eu percebi uma coisa, ela é casada, mas não tem filho, e o marido dela é avançado de idade. Olha o impossível se levantando naquela situação. E Eliseu rapidamente, quando ele viu aquela situação, porque ali o homem não podia operar, ele sabia que Deus podia agir naquela situação, Eliseu se agradou. Não é verdade, ela não tem filho. E aí Eliseu chama a mulher, e agora ele fala para ela, no tempo determinado, você vai abraçar um filho. Ela meio que ficou surpresa, mas ao mesmo tempo essa surpresa demonstra que era a vontade, era o que estava no coração dela. Porque ela fala, não mintas a tua serva. Como se ela tivesse falado, não deixa eu ansiosa nessa situação, porque é algo que eu busquei, vamos dizer, não está no texto, mas eu estou dizendo aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando no meu coração. Ou seja, é algo que eu busco, mas é algo que é impossível para mim. Mas eu sei que você é homem de Deus, então não mintas para a tua serva. Mas Eliseu disse que no tempo determinado você vai abraçar um filho. Irmãos, e foi isso que aconteceu. Ela vai, ouvindo a voz do profeta, ela concebe do seu marido, eles conceberam, e ali Deus atendeu o clamor de Eliseu. E aí algo acontece, essa mulher ela veio a gerar um filho, e vai dizer o texto até onde nós lemos, que no ano seguinte, no tempo determinado, como o profeta havia dito, aconteceu aquilo que ele falou na vida daquela mulher. Então, irmãos, o que eu vejo dentro dessa situação? Que essa mulher, primeiramente, essa mulher, ela soube usar os recursos que ela tinha. Essa mulher, ela não fez algo para o profeta esperando algo em troca. Porque ela tinha condições, ela observou que ele era um homem de Deus, mas ela não fez nada esperando receber algo de volta. Ela simplesmente viu que podia fazer algo por aquele homem, e ela escolheu fazer o bem para aquele homem. Aquela mulher estava na direção de Deus.
Porque a palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus disse, lá em Marcos 9:41, ele diz que se deres um copo de água para um seguidor meu, na qualidade de discípulo, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Ou seja, tudo que você fizer em prol da obra de Deus, em prol do reino de Deus, pode ter certeza que há recompensa, irmãos. Aleluia. Nada, tudo que eu e você fizermos para Deus, nada está perdido. Glória a Deus. Ele observa Aleluia. tudo, seja no pequeno, seja no grande, seja tudo que você fizer de forma que agrada a Deus. E qual é a forma que agrada a Deus, missionário Wagner? É o que essa mulher fez. Ela fez de forma voluntária. Aleluia. Ela não fez porque alguém disse que ela fazia. Ela não fez porque ela queria agradar o homem, não. Ela fez porque ela tinha condições e ela viu que ele era um homem de Deus. E ela observou porque ele ia numa cidade e ninguém fez o bem para aquele homem. Ninguém acomodou aquele homem. Mas ela reconheceu que ele era um homem de Deus. Glória a Deus. Ela viu Deus na vida daquele homem. E por ela ver Deus na vida daquele homem e fazer algo para aquele homem, ela não só estava agradando o Eliseu, ela estava agradando o Deus que estava acima de Eliseu. Aleluia. Então aquela mulher agiu na direção de Deus. E por que algo aconteceu na vida dela? Porque Eliseu também agiu na direção de Deus. Eliseu, ao recompensar aquela mulher, querendo fazer algo para recompensá-la, ele estava sendo usado por Deus. E o próprio Deus se agradou, porque ela fez algo sem esperar algo em troca. Porque quando ele pergunta para ela o que eu posso fazer por ti, ela só simplesmente fala, eu habito no meio do meu povo. Ela não pediu nada, não falou que precisava de nada, mas quando Deus quer fazer algo na sua vida, pode ser que você não precisa nem falar, irmãos. Porque tem coisas que só Deus sabe o que você precisamos e o que só eu e você estamos passando. Tem situação que só Deus sabe o que você temos vivenciado na presença dEle. Então tem coisas que vai acontecer na sua vida que não precisa ninguém saber, mas Deus sabe. E quando Ele agir, irmãos, pode ter certeza que nós vamos saber que foi Ele agindo na minha e na sua vida. Porque um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que sabe de todas as coisas, Ele também reconhece quando nós fazemos algo para Ele, irmãos. Nada passa de saber desapercebido diante desse Deus. Então essa mulher aqui, eu vejo essa mulher, ela agindo, fazendo uma escolha, fazendo o bem, sem querer nada em troca. E eu vejo um homem de Deus agindo na direção de Deus, porque Deus queria de alguma forma também recompensar aquela mulher. Porque o profeta podia falar, mas o impossível só Deus podia fazer naquela situação. Também é nas nossas vidas assim. Às vezes nós vamos querer algo, e algo às vezes não vai acontecer do jeito que você quer. Por que não vai acontecer do jeito que você quer? Porque Deus sabe o que é bom para cada um de nós. Como foi louvado no início desse culto, às vezes aquela porta aberta foi eu quem fechei. Aquela velha, vamos dizer, aquele relacionamento, foi eu que permiti que terminasse. Porque é livramento para a sua vida. Glória a Deus. E eu entendi naquele louvor que Deus conhece a minha e a sua necessidade. E o que Ele permite acontecer ou não acontecer é porque Ele sabe o que é bom para cada um de nós. Um Deus, irmão, que Ele não poupou nem o próprio Filho para que você pudesse estar aqui nesta noite. É verdade, Deus. Esse é o Deus que você servimos. Um Deus que Ele prova que Ele ama sim. Um Deus que faz, irmãos, Ele abriu o mar vermelho para que o povo de Israel pudesse passar. Aleluia. Um povo que cuidou do povo de Israel, coluna de nuvem durante o dia, para direcionar durante o dia, e coluna de noite de fogo durante a noite, para direcionar durante a noite. Fala do cuidado, olha o cuidado desse Deus para com o seu povo. Aí você fala, missionário Wagner, então o cuidado era só proteger do sol e proteger do frio? Não, porque se Ele estava direcionando de dia e direcionando de noite, é porque Ele queria que o povo não parasse. É porque Ele queria que o povo continuasse. Porque Ele sabe o que é bom para cada um de nós.
Ele sabe o dia e a hora que você vamos parar, nós não sabemos. Muitos querem parar antes de Deus. Deus não pôs o ponto final, mas muitos querem pôr o ponto final. Como eu vi nesta noite, muitos querem sair da situação, achando que Deus não está vendo, mas Ele está vendo, irmãos. Aleluia. Às vezes Deus vai permitir certas situações acontecer, porque Ele não perde, irmãos. O nosso Deus, quando a palavra de Deus diz, Ele não perde batalha. Ele jamais perdeu uma batalha. E o que esse Deus tiver que fazer por amor a mim e a sua vida, Ele fará. Porque quem escolheu não fomos nós. Quem nos escolheu foi Ele. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Deus que nos escolheu. Porque senão nós estaríamos aqui nesta noite. Por tudo que você já passamos e ainda temos que passar. Mas porque Ele já conhece. Ele sabe o que é necessário para cada um aqui continuar as lutas que não tem sido fácil para ninguém. Porque temos todos os tipos de luta que nós temos que enfrentar. E o maior gigante somos nós mesmos, como nós ouvimos nesta noite. Eu vi a pastora falando, o gigante é nós. Somos nós que muitas das vezes colocamos pedra onde não é para pôr pedra. Somos nós que colocamos empecilho onde não existe. Somos nós que criamos situações que ela não era para estar lá, mas nós queríamos. Somos nós que nos apegamos a coisas que não é mais para se apegar. Coisas passadas. O Senhor fala, avançando para o alvo, Aleluia. para a carreira que me foi proposta. Eu não é para olhar mais as coisas que passou. Porque, irmão, o que passou, passou. Aleluia. O que foi, o que veio, o que aproximou, o que afastou, foi Deus trabalhando. Aleluia. Então não tem mais como voltar. Então se eu ficar preso em coisas passadas, remoendo aquilo nos meus pensamentos, eu vou gastar uma energia com aquilo que não é mais para gastar. Porque quando eu começo a pensar em coisas que já foi, eu estou gastando energia e fico remoendo coisas que não é mais para remoer. Verdade. O Senhor está falando para olhar para o hoje. Aleluia. Porque o amanhã só pertence a Ele. E Ele ainda vai preparar na minha e na sua vida. Aleluia. Como Anássia, Manarressou. Porque quem nos direciona, foi falado nesta noite, é o Espírito de Deus. Aleluia. E o Espírito de Deus fala, não, olha para trás. Se perdeu, se afastou, se saiu, é porque o Pai permitiu. Isso é em tudo, irmãos. Mas nós, muitas das vezes, estamos preocupados, apegado que já foi. Já era. Eu vou dizer algo para os irmãos, com base nisso que está sendo falado nesta noite. O meu maior sofrimento, todos nós aqui temos sofrimentos, eu vou falar porque é um testemunho meu. Mas o meu maior sofrimento, talvez eu nunca falei aqui, mas eu passei por coisas na minha vida que eu não falei aqui para os irmãos, mas os meus maiores sofrimentos foi porque eu fiquei se apegando a coisas que Deus permitiu que saísse da minha vida. E eu fiquei mais de 2 anos sofrendo por coisas que Deus permitiu sair da minha vida. Até eu entender que não era mais para se apegar àquilo e olhar para a palavra e deixar Deus conduzir, confiar em Deus, irmãos, o que eu sofri foram situações que eu precisava ter sofrido. Mas Deus me ensinando na palavra, olha para frente, vive o presente, eu tenho algo novo, a promessa está de pé, a promessa vai se cumprir na sua vida, mas não se apega a coisas passadas, porque se você continuar apegado em coisas passadas, o novo não vai vir na sua vida. E eu vou dizer para os irmãos, muito mais de 2 anos, acho que quase 4 anos sofrendo por coisas que já foi. Coisas que Deus permitiu sair da minha vida. Coisas que Deus, sabendo que ela na frente, permitiu acontecer na minha vida, assim como cada um de nós. E às vezes nós estamos apegados. Até mesmo, irmão, eu não estou dizendo isso porque, missionário, mas e as boas lembranças? E se eu perdi meu ente querido? E as boas lembranças que eu tenho dele? Irmão, há momento para tudo. As boas lembranças ficam porque Deus deixou as boas lembranças. Mas não é para ficar remoendo lembranças que faz com que você fique triste e não faz aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. Porque quando nós nos apegamos e trazemos lembranças antigas, nós esquecemos do que Deus tem para nós lá na frente. Nós nos esquecemos de se preparar para o que há de acontecer ainda.
Porque Deus nos deu a vida, o fôlego de vida. Deus nos deu os talentos, como foi falado nesta noite. E o que quer dizer isso? Deus nos chamou. Deus nos chamou. E também nos vocacionou. Então existe o chamado, existe a vocação. Tem coisa que eu fui chamado para fazer, mas eu não sou vocacionado para fazer aquilo. Eu sou chamado para pregar a palavra de Deus, mas pode ser que eu não seja vocacionado para pastorear a igreja. Eu sou chamado, mas eu não fui vocacionado. Mas eu posso desenvolver o meu chamado, e eu posso desenvolver a minha vocação, com base na onde? O Espírito Santo de Deus me ensinando através da palavra de Deus. Porque não é para a minha honra e nem para a minha glória, mas sim para a honra e glória daquele que está acima de todas essas coisas. É por isso que Ele nos chamou. É por isso que Ele nos vocacionou. Porque Ele nos escolheu, para que a obra dele continue. A palavra dele precisa continuar sendo pregada. A palavra dele precisa continuar sendo ministrada. E é Ele que nos escolheu. E esse Deus, irmãos, o que Ele é capaz de fazer por causa desse chamado, olha, se nós formos puxar na palavra, nós vamos ficar aqui a noite inteira. O que esse Deus é capaz de fazer para que a palavra dele se cumpra. Aleluia. Ele não perde, irmãos. Esse Deus, ele jamais perdeu uma batalha. Aleluia. E até quando tiver fôlego de vida, significa que ele tem um propósito na minha e na sua vida. E o propósito não é agradar homens, como a pastora falou, os irmãos falaram nesta noite. Não é agradar homens. O propósito é cumprir aquilo que ele tem na minha e na sua vida. É por isso que muitas das vezes ele vai permitir que algumas coisas saiam das nossas vidas. Porque ele quer que a gente avance. Ele não quer que a gente pare. Foi isso que ele fez com o povo de Israel. Larga o Egito, esquece o Egito. E o povo lá remoendo. Olha o povo trazendo lembranças passadas. Mas quando nós estávamos lá, tínhamos, os alimentos que tinham lá, nós não temos aqui. E Deus falando para eles: eu tenho algo novo para vocês. Aleluia. Eu tenho um alimento novo para vocês. Eu tenho vida nova para vocês. Mas precisa largar o Egito. Porque lá do Egito já te tirei, eu já te resgatei do Egito. Então, se eu te resgatei do Egito, é para você viver uma nova vida. Aleluia. Romanos, capítulo 6, versículo 4, vai dizer que com Cristo nós somos sepultados para o pecado. E, uma vez que Ele nos sepultou por meio do batismo para o pecado, é para que quando Ele ressuscitasse, nós ressuscitássemos com Ele também. Aleluia. Mas para quê? Para que haja novidade de vida. Aleluia! Glória a Deus. Então, se eu sou uma nova criatura em Cristo, o pecado já não é mais o que nos domina. O que nos domina é lutar para permanecer de pé, buscando a presença de Deus por meio do Espírito Santo de Deus. Podemos pecar? Podemos falhar? Podemos. Mas podemos nos esforçar para fugir da aparência do mal. Porque se eu estou em Cristo, não é mais para mim ficar pensando e viver a vida que eu vivia. Porque o pecado já não tem mais controle sobre nós. Cristo venceu o pecado. Cristo venceu a morte. Mas para mim continuar na visão de Deus, eu não posso abandonar Cristo. Porque se eu estou na graça, é por meio dele, irmãos. Tudo que nós alcançaremos para ter a salvação e a vida eterna, que é o que a palavra de Deus nos ensina. A salvação, a vida eterna, não tem outro caminho, é somente por Cristo. É por isso que nós temos que abrir mão de algumas coisas, certas coisas, para poder estar honrando e glorificando o nome dele. Aleluia, meu Deus. Ele merece ser digno, ele é digno. Aleluia. Ele é merecedor de toda honra, de toda glória e de toda exaltação. Porque ele nos amou de verdade. A maior prova de amor, irmãos, quando a gente vê todas as passagens, mas quando a gente vai para o Getsemane, onde o Senhor, ele sabia pelo que ele ia passar, ele sabia o que ele ia enfrentar, e a Bíblia diz que foi tão, a agonia dele foi tão grande, porque ele era 100% homem, 100% Deus. A agonia dele foi tão grande que ele suou gotas de sangue.
pelo que ele ia enfrentar por amor a mim e a você. Ele sabia. Mas lá no Getsemane, ele não abriu mão das nossas vidas. Porque ele podia falar: Pai, passa de mim esse cálice. E não falar assim: todavia não seja como eu quero, mas tu queres. E falar assim: eu desisto da missão que eu vim cumprir, eu quero voltar. Ele podia fazer isso, porque ele tinha autoridade para isso. Eu não quero, ele podia falar assim: eu não vou fazer. Mas não foi isso. Ele soou gotas de sangue, ele orou intensamente, mas ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, ele mais uma vez, ele preferiu abrir mão da vontade dele e fazer a vontade de Deus. Irmãos, na minha e na sua vida, muitas das vezes vai ser contra a nossa vontade, mas se é a vontade de Deus que vai prevalecer, lágrima, dor, tristeza não é comparado com o que está reservado para nossas vidas quando nós partimos. Aleluia! Glória a Deus! Porque às vezes a gente vai fazer a vontade de Deus e às vezes a luta está tão grande que a gente não sabe se vamos conseguir, não vamos. E às vezes estamos até se esforçando e estamos relutando, porque a nossa carne não quer fazer. Mas quem vai nos capacitar, quem vai nos dar direção e vai nos fazer permanecer de pé é a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia! É Ele, irmãos, que nos põe de pé. É Ele que nos capacita a cumprir o chamado ao qual o Senhor tem na minha e na sua vida. E a vocação vai fazer com que o chamado se cumpra na minha e na sua vida. E até aqui, irmãos, eu creio que o Senhor tem sustentado cada um de nós. Não tem faltado, eu creio que não tem faltado nada, irmãos, na minha e na sua vida até o dia de hoje. Fácil não é. A luta é grande para cada um de nós. Mas Jesus não disse que seria fácil. Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Mas Ele disse: tende bom ânimo, porque eu venci. E se eu venci, vocês também vão vencer. Aleluia! Josué, os irmãos, sabe que a luta que Josué enfrentou ia ser muito grande. Mas Deus tinha um chamado na vida de Josué. E Deus também tinha uma vocação na vida de Josué. Porque quando Moisés morre, Josué tem que dar continuidade. Tudo que Josué aprendeu com Moisés, agora ele tem que pôr em prática tudo que ele aprendeu. Não, nada é diferente do que está acontecendo comigo e com você nos dias de hoje. Tudo que estamos aprendendo, todos esses anos que estamos cultuando, todos esses anos que estamos aprendendo um com os outros, é para pôr em prática na hora que for necessário. Aleluia! E isso, irmãos, é todos os dias que nós temos que pôr. Diariamente, não só aqui na igreja, principalmente lá fora. Aqui nós viemos apresentar o nosso culto e a nossa adoração àquele que é merecedor de todas as coisas. Mas lá fora, no dia a dia, é que nós aplicamos os ensinos que nós temos aprendido até o dia de hoje. É Ele que tem nos dado força quando a nossa carne quer parar. É Ele que tem nos dado vida quando o mal quer nos sufocar. E é Ele que diz: não vai parar não. Porque a nossa vida, irmãos, a nossa carne até pode sentir, mas a nossa vida está nas mãos de Deus. Aleluia! O dia que Ele falar acabou, um ponto final, aí sim. Mas enquanto Ele não diz isso, nós temos que avançar, continuar olhando para frente e vivendo o presente da maneira que Ele tem para mim e para a sua vida. O que passou, irmãos, não volta mais. Nós não podemos mudar o que passou. O que aconteceu, o que Deus permitiu sair, foi. Se erramos, temos que aprender com nossos erros. Se falhamos, temos que aprender com as nossas falhas. Mas não adianta ficar remoendo coisas passadas, porque não tem mais o que fazer. Já foi. Não volta mais. Vivemos o hoje, confiando em Deus, que Ele prepara o nosso amanhã. Glória a Deus!